Hoje, como foi anunciado há pouco, tem como tema a evangelização na cidade. E você é o nosso convidado para estar aí participando do começo ao fim. Você pode estar aí já fazendo os comentários, pode também fazer pedidos de orações, que no final nós vamos estar aí atento a tudo quanto foi feito aí nos comentários, nas participações. Estudo de número 10, a evangelização na cidade, tem como objetivo refletir sobre os princípios bíblicos que devem dirigir a evangelização realizada pela igreja no ambiente urbano. O texto base foi o mesmo texto do qual li antes de fazer a oração, que diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Irmãos, nós sabemos que a igreja, ela está formada graças à evangelização. Nós sabemos que se os nossos irmãos do princípio, que viveram com Cristo, se eles não tivessem saído em favor de anunciar as boas novas, talvez hoje nós não estaríamos com o evangelho na mão, com a Bíblia Sagrada, com determinados livros. Mas nós sabemos que era a vontade do Senhor, e quando o Espírito Santo de Deus quer, e quando é vontade de Deus para a humanidade, as coisas acontecem. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, através dos apóstolos, através dos primeiros que se dispuseram a fazer a obra de Cristo, graças ao Senhor, essa palavra ela vem chegando e passando de geração em geração. Mas nós sabemos que para continuarmos essa obra, nós precisamos nos capacitar e também viver nas dependências do Espírito Santo e também compreender o que o Espírito Santo de Deus ele quer para todos aqueles que anunciam o Evangelho. Então, sem anunciarmos o Evangelho, a igreja ela pode correr aí um risco altíssimo, talvez, de não existir. Nós sabemos que a igreja ela só existe porque esse Evangelho é passado de geração em geração. E nós, como cristãos, nós devemos ter esse compromisso de estar sempre atento à palavra do Senhor e passar adiante. Mas para isso nós devemos de estar sempre engajados com a obra, pregar, viver fiel ao que a palavra nos diz. Então o estudo de hoje ele vai nos mostrar um pouco de como deve ser essa evangelização na cidade. Por que em si na cidade? Nós sabemos que dentro da cidade há diversos grupos de pessoas que vivem de formas diferentes, que têm culturas diferentes, que de certa forma há uma grande diferença mesmo entre todos aqueles que vivem, né, dentro de uma cidade. E por isso que talvez é um desafio muito grande nós fazermos uma evangelização na cidade. Quando nós falamos sobre evangelização na cidade, nós vamos usar sempre o sentido da evangelização, uma evangelização fiel e verdadeira ao que a palavra de Deus diz. Porque nos dias de hoje, como nós podemos analisar e observar, nós podemos ver sempre que há uma grande quantidade de pessoas anunciando o Evangelho, mas nós devemos entender que anunciar o Evangelho não é qualquer Evangelho. Não pode ter uma mentirinha no meio do Evangelho, não pode ter uma vírgula acrescentada, não pode ter nada além da fidelidade ao Evangelho do qual o Senhor ele nos deixou.
E hoje nós vamos aprender sobre como evangelizar na cidade, nós vamos aprender como deve ser usada as práticas de fidelidade, contextualização e dependência mediante ao Evangelho e do Espírito Santo de Deus para nós anunciarmos as boas novas na cidade. Nós vamos aprender com exemplos práticos como vai funcionar as questões relacionadas à evangelização na cidade, tanto nos tempos dos apóstolos, dos primeiros que se dispuseram a evangelizar, como nós devemos também trazer para o dia de hoje. Nós temos aqui então, irmãos, uma missão, que é levar o evangelho a toda a criatura, como disse o nosso Senhor Todo-Poderoso através da palavra do nosso Deus nessa manhã. E eu, você, todos nós que nos dispusemos a ser cristão e estamos dispostos a ir e praticar o evangelho, não com interesses próprios, mas tentando, visando o interesse da obra de Deus, o interesse de Jesus Cristo. Nós hoje devemos estar atentos a esses tópicos que foram levantados. Hoje, para nós começarmos as nossas discussões, nós vamos ler Marcos 16, verso 15, e nós vamos ver a importância de evangelizar todas as pessoas e quais as implicações desta ordem. Vou fazer essa leitura em Marcos 16, 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois deles ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Irmãos, nós vamos ver então a importância de evangelizar todas as pessoas. Primeiro de tudo, a primeira importância é porque é uma ordem vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele ordena para que nós pregue a toda criatura, em todos os lugares aonde nós estivermos. E hoje essa lição ela nos traz essa missão de compreender como que nós vamos fazer isso. Quando ele fala aí e pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crê e for batizado será salvo e aqueles que não crê serão condenados, nós sabemos que tem de ser um evangelho verdadeiro, nós sabemos que tem que ser um evangelho de fidelidade. Quando nós entendemos que esse evangelho é um evangelho verdadeiro e genuíno, é quando não há nenhum tipo de alteração na palavra do Senhor, nenhum tipo de alteração na pregação de acordo com o que a Bíblia diz. Quando nós entendemos isso, aí nós conseguimos entender o real sentido da pregação do evangelho na cidade ou em qualquer lugar onde nós formos. Nós sabemos que mesmo nos lugares onde há culturas diferentes, nós também podemos compreender, né, que essas características do evangelho fiel, de fidelidade, esse evangelho de fidelidade, ele muitas das vezes pode causar aí repulsa nas pessoas. Porque nós sabemos que o evangelho fiel, ele não negocia. Ah, um pouquinho aqui pode, vou dar um jeitinho dali, vou ver se eu consigo deixar aí fazer isso de acordo com o que tem na palavra, vamos tentar ver uma outra interpretação. Não. O evangelho verdadeiro, muitas das vezes, ele vem de encontro com toda aquela realidade
de acordo com tudo o que nós realmente devemos fazer, viver e a forma que devemos nos portar. Muitas das vezes as pessoas falam, mas esse evangelho, né, o evangelho de fidelidade, esse evangelho verdadeiro, né, seguindo a risca aquilo que tudo fala, talvez está ultrapassado. E essas são as expressões errôneas, uma vez que a palavra de Deus ela serve para todos os tempos, né? Ela é atemporal, ela está sempre se justificando e sempre renovando. É uma palavra que ela serve para todos os tempos. Enquanto estiver seres humanos sobre a face da terra, ela vai vir aí de encontro mesmo, ela vai estar cada vez mais falando nos corações, cada vez mais tocando. Mas para nós, que nos comprometemos a ser pregador da palavra do Senhor, hoje eu venho falar mediante o que o Espírito Santo nos orienta e de acordo com o que nós temos estudado na Bíblia e na lição, que nós devemos ter esse compromisso. Se porventura você é cristão, se porventura você é pregador da palavra, nós devemos de ser fiel e fiel àquilo que a palavra do Senhor diz. Não tem como, se nós nos comprometemos a ser cristãos verdadeiros, pregador da palavra dentro da cidade, nós temos de ter um evangelho de fidelidade dentro dos nossos corações para anunciarmos então a obra. Nós vamos ver mais adiante que Paulo ele evangelizou grandes cidades e que ele também tratou com fidelidade o evangelho, que ele não desmentiu aquilo que ele viu, mas pelo contrário, nós sabemos que ele manteve sempre a palavra do Senhor como um objeto intocável, algo que não podia ser mudado, transgredido ou alterado. E dessa forma nós vimos que houve um sucesso por parte de Paulo. Quando nós entendemos essas coisas e quando nós também conseguimos ver esses exemplos da palavra do Senhor, nós sabemos que essa palavra, né, ela que é verdadeira e eficaz, ela só se torna eficaz de acordo com os textos, né, que lemos em 16, 15, 20. Ela só vai ter aí eficácia, nós só vamos conseguir pegar nas serpentes e não sermos mordidos ou muitas das vezes aí acometidos dos venenos em qual ela tem, ou bebermos alguma coisa mortífera e não fazer mal algum, ou pôr as mãos sobre os enfermos e curar eles, somente se nós tivermos um compromisso, que é o compromisso de ser fiel a tudo aquilo que está na palavra do Senhor. Não adianta nós acharmos que eu sou pregador e eu não oro, eu não jejuo, eu não leio a palavra, eu não aprendo da palavra e quando eu vou ensinar ou pregar, eu prego fora da palavra. Aí eu não vou querer achar aí que eu vou chegar e eu vou pegar numa serpente, vou beber alguma coisa mortífera e as coisas vão acontecer. Não. Para que tudo isso, né, possa estar valendo de acordo com o que Cristo promete, é necessário termos um compromisso, é necessário, então, sempre estar de acordo com o que a palavra do Senhor nos fala. E a palavra de Deus, ela hoje vem falar juntamente conosco, grupo de pessoas que pregam ainda o Evangelho, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de culturas diferentes, mesmo diante de tantas atrações que o mundo oferece. Existem pessoas, né, assim como eu, assim como você, que também prega a palavra do Senhor. Quando nós falamos em pregar a palavra do Senhor,
nós não nos referimos a pregar somente no púlpito dentro de uma igreja, mas nós falamos quando nós pregamos falando com exemplos, né? Às vezes nossos vizinhos, nós falamos que somos cristãos, então nós devemos de ser exemplo ali onde nós estamos, porque nós estamos, de certa forma, pregando o evangelho através de exemplo. Quando nós falamos em pregar o evangelho na cidade, não é só na igreja central, mas é ir nos bairros e nas casas, aonde nós encontrarmos uma pessoa na rua, em todo lugar. Por isso que nós devemos de manter, então, essa fidelidade. E para que nós possamos entender, de acordo com a segunda questão, eu vou explicar a fidelidade do evangelho como exigência, né, no ato da evangelização. Tudo isso vem de encontro com o que nós estávamos falando há pouco. Quando nós nos colocamos diante de Deus para então pregar o evangelho, não tem jeito, meu amigo. Não tem jeito, meu irmão. Nós devemos estar de acordo com o que a palavra de Deus nos diz. Claro que muitas das vezes pode parecer difícil, muitas das vezes nós podemos, né, às vezes errar, muitas das vezes nós podemos, de certa forma, cometer alguma coisa, algum deslize fora daquilo que nós estamos pregando, mas para isso que nós temos o perdão de Cristo. E por isso que Cristo deixou a Bíblia Sagrada para nós estudar e, de certa forma, servir como norteador. Então você que está querendo fazer o evangelho na cidade, o seu norteador é a Bíblia Sagrada. A Bíblia, irmãos, quando nós falamos Bíblia, nós estamos nos referindo também mais ao evangelho hoje, mas a Bíblia ela tem que ser analisada de Gênesis e Apocalipse como um todo, num completo. E esse é o nosso compromisso. Ainda que seja difícil, né, irmãos? Muitas das vezes mantermos essas características, principalmente a característica de fidelidade. Um outro fato sobre essa característica de fidelidade, aquilo que a gente não é somente ensinar aquilo que está na palavra do Senhor, não. Quando nós falamos de fidelidade, é cumprir também aquilo que nós pregamos. Porque hoje em dia nós estamos achando, muitas das vezes, pelo que nós analisamos, né, as formas de pregação e os veículos de comunicação mostrando cada vez mais aquela quantidade de pessoas pregando o evangelho. E muitas das vezes nós vimos que a pessoa prega uma coisa e aí ela vive outra, totalmente diferente. Porque também as redes sociais, as mídias sociais, podem nos mostrar um pouco de como a pessoa vive, de como a pessoa está se portando em determinados ambientes. Então, está surgindo, né, dentro da cidade uma grande massa de pessoas que estão anunciando esse evangelho. E o anúncio do evangelho, irmãos, num primeiro momento, quando nós vimos assim, é bom, sempre é bom. O problema é que está havendo divergência com a palavra do Senhor. Então, por isso que hoje a lição ela vem tratar que para anunciar a palavra do Senhor, um dos requisitos é a fidelidade. Irmãos, mediante a isso, nós vamos então dar continuidade aos estudos e nós vamos ver um pouco acerca da contextualização também, que é papel de todo pregador, de certa forma, usar como método, muitas das vezes, vamos usar um método pedagógico, um método de ensino, a contextualização. Para exemplos práticos, irmãos, nós temos aqui hoje o que foi disponível para nós fazermos uma análise, foi os textos que está em Atos 17, do 15 ao 34, do qual nosso irmão Paulo, ele vai, de certa forma, fazer aí uma contextualização e, ao mesmo tempo, uma pregação do evangelho contextualizado. Irmãos, aqui o exemplo de Atos 17, do 15 ao 34, do qual Paulo usou
né, o qual a lição usou para mostrar Paulo, né, contextualizando, diz que Paulo, né, discutia sempre na sinagoga com judeus e gregos e na praça principal. E alguns filósofos começaram a discutir e levou ele para uma reunião no Areópago. Era um tribunal a céu aberto, onde se discutia assuntos políticos e religiosos. Então Paulo faz uma contextualização acerca das religiões ali naquele lugar. Visto que os irmãos que estavam ali, eles tinham, pelo caminhar que ele fez na cidade, ele viu que havia diversas manifestações religiosas e havia uma diversidade de deuses. Uma vez que se tratava ali de uma comunidade politeísta, nós vimos que ele, ao analisar todas essas coisas, como pregador, ele tinha, de certa forma, de contextualizar aquela situação, ou seja, trazer a pregação dele e os ensinamentos dele para aquele local, para aquele lugar onde ele iria ensinar. E o que ele faz? Como ele viu que havia aí uma diversidade de altar, e ali ele encontrou no meio daqueles altares, e no meio daqueles lugares do qual, onde ele estava, um altar que tinha como descrição ao Deus desconhecido. E ali, como uma sacada, uma inteligência vinda provavelmente do Espírito Santo de Deus, atribuído também aos conhecimentos que ele tinha, ele contextualizou aquela diversidade de religiosidade e de Deus, para ele também poder falar do Deus dele. E ele usou aquilo que estava ali naquele local, que estava escrito ao Deus desconhecido, como vocês podem ver nos textos de Atos 17, do 15 ao 34, para então pregar a palavra de Deus. E ali ele começa a falar desse Deus, que era um Deus verdadeiro, que não era um Deus feito por mãos humanas, que era um Deus que habitava os céus, os grandes céus. E ali ele teve êxito, porque se nós lermos até o final, nós vamos ver que algumas pessoas se identificou com aquela pregação que foi feita, né, por Paulo. Claro que contextualizando, né, usando os artefatos que estavam ao redor dele para poder evangelizar e também pregoar essa palavra, esse evangelho. E ao mesmo tempo anunciando a Cristo e convertendo e fazendo com que algumas pessoas ainda o seguissem. Olha que exemplo, irmãos, de contextualização. Paulo, ele não alterou a palavra do Senhor, mas pelo contrário, ele usou tudo aquilo, usou a palavra do Senhor para rebater tudo aquilo que estava ao redor, aquela quantidade de altar, a quantidade de deuses do qual eles serviam. Ele começou a rebater uma coisa, a outra coisa, e anunciar a ressurreição em Cristo Jesus. E ainda teve grande êxito, porque não estava ele sozinho ali. Foi a manifestação do Espírito Santo que salva, que transforma e fez com que algumas pessoas o seguissem. Tudo isso para a glória e a honra de Deus. Então, uma das características que nós, evangelistas da nossa geração, devemos de ter, além da fidelidade, é saber usar o método da contextualização, sem fugir da palavra de Deus, sem, de certa forma, ferir a palavra do Senhor, mas continuar a ser fiel, mesmo contextualizando, chamando para a realidade de uma determinada comunidade que você estiver anunciando, de um determinado país aí onde você está. Talvez você é um missionário, não está no seu país de origem, está longe, e você talvez muitas das vezes tem de usar esse método pedagógico, acredito, de ensinar a palavra do Senhor, que é a contextualização, se assim posso dizer. Um outro exemplo que vimos, acerca da contextualização, que Paulo ele usou, foi 1 Coríntios 9, 22 a 27, que ele vai, de certa forma, dizer que ele se tornou fraco
para ganhar os fracos. E que ele deixa claro no verso 23 que ele faz tudo por causa do evangelho. Mas aí mais adiante ele vai falar aí, dar o exemplo do corredor que corre no estádio em busca de uma coroa, em busca do prêmio. E ele usa esse artefato de que ele faz uma certa ligação entre o atleta, né, que corre disputando, aquele atleta que treina, aquele atleta que dá o sangue, aquele atleta que, de certa forma, se dedica para participar de uma competição. E ele mostra, através dessa contextualização, acredito eu, que ali naquele local que ele usou, possivelmente, acredito que era um local onde ocorriam também bastante esses jogos, essas disputas, e ele pega esse contexto dos jogos para então anunciar que nós devemos ser como atletas também. Colocar aí o nosso corpo à disposição. Para isso nós devemos treinar, para isso nós devemos massacrar o nosso corpo, para então nós recebermos aí a gratificação final. E ele faz a analogia em receber, né, a coroa de uma coroa muitas das vezes de planta, né, que era atribuída àqueles que eram vencedores na época, a coroa de honra e de justiça do qual todos aqueles que crer, for batizado, todos aqueles que viver de acordo com o Evangelho, vão receber do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vimos que o objeto de contextualização, de contextualizar, ele pode existir, porém não pode ser feita alterações. Muito pelo contrário, quando nós contextualizamos, nós devemos, muitas das vezes, nós podemos contextualizar, mas nós devemos de ser fiel ao que a palavra de Deus diz. Talvez quando contextualizar venha de encontro com o ensinar, talvez nós devemos um pouco de observar um exemplo também de Paulo Freire, né, que usou esses métodos pedagógicos muitas das vezes na educação de jovens e adultos aqui no nosso país. Nós vimos que para ele ensinar para jovens que trabalhavam na obra, servente de pedreiro ou pedreiro, ele usava as palavras do cotidiano daquele jovem. Usava a palavra tijolo, cimento, e então ele ensinava a partir daqueles métodos. Quando ele ia trabalhar com alguém que era do campo, ele ia usar palavras para ensinar, como agricultura, como plantação, como regar, colher, e assim por diante. Só um pequeno exemplo, irmãos, que é um método, muitas das vezes, que também foi usado até por alguns pedagogos de renome, e nós sabemos que esses métodos, né, de contextualização pode ser trazido nos dias de hoje para que nós possamos aí também evangelizar na cidade. Mas visto que nós trabalhamos com fatores relacionados à fidelidade, contextualização, nós também devemos trabalhar com um fator que é de extrema importância, que é o fator da dependência do Espírito Santo, que é o fator principal na evangelização, porque é ele quem salva. É claro que nós devemos de ser fiel, nós podemos contextualizar, mas nós devemos ser totalmente dependentes do Espírito Santo. Eu vou fazer uma pequena leitura no livro de Atos 1, verso 8, e depois, posteriormente, eu vou estar fazendo também uma leitura em João 16, 8. A palavra do Senhor diz assim em Atos 1, 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Oh, irmãos, que palavra maravilhosa, né? Nós sabemos que quando nós recebermos do Espírito Santo de Deus, como era prometido, aqueles primeiros irmãos receberam,
aquilo que está registrado em Atos dos Apóstolos. E aí nós sabemos que a partir daí começou a haver grande salvação. E isso foi só para os irmãos do passado? Não, né? Nós sabemos que para os nossos dias, o Evangelho e também a descida do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo tem que ser fator principal para nós que estamos evangelizando nas cidades. Aonde você estiver, você tem que se manter fiel. Você pode usar o método da contextualização, mas se você não estiver na dependência do Espírito Santo, você pode ter certeza que de nada vale para o Senhor. Porque nós sabemos que a dependência do Espírito Santo é que salva, a dependência do Espírito Santo é que cura, a dependência do Espírito Santo de Deus é o que nos torna o verdadeiro evangelizador na cidade. Uma outra leitura, em João 16:8, diz assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ou seja, irmãos, eu, você, nós não convencemos ninguém. O único que consegue convencer a todos do Evangelho, o único que consegue convencer o mundo do pecado, da justiça, é o Espírito Santo do Senhor. Só Ele que faz juízo, justiça, e só Ele que dá livramento e perdoa os pecados. Então por isso que hoje nós devemos de ter essas três qualidades: ser fiel, saber contextualizar e viver nas dependências do Espírito Santo, irmãos. Espero que vocês estejam compreendendo como que funciona evangelizar na cidade. Espero que o Espírito Santo do Senhor, ele possa estar instruindo, porque nós estamos aqui nas dependências do Espírito Santo também. E muitas das vezes, irmãos, para nós evangelizar na cidade, nós devemos de evangelizar com fidelidade e criatividade. Como que nós fazemos isso dentro da cidade? Como que nós conseguimos evangelizar dessa forma? Sendo criativo, irmãos. Há pouco eu dei o exemplo de Paulo Freire, quando ele vai ensinar o jovem que vem de uma realidade em qual ele trabalha, seja onde ele trabalha, seja o meio que ele está inserido, ele pega palavras que estão inseridas naquele contexto. Ora, se eu vou ensinar para um jovem que está aqui no interior a palavra do Senhor, eu posso, na maioria das vezes, trazer a ele a realidade que ele está inserido. Muitas das vezes com o campo, realidades relacionadas a cidades pequenas. Muitas das vezes aqui nas cidades pequenas você não encontra um shopping. Então eu vou ficar dando exemplos ou vou contextualizar com shoppings. Não, porque o shopping está relacionado à realidade da cidade grande, cidade média e grande. Então, para a cidade do interior, para mim poder aí evangelizar, eu tenho que ver as coisas que tem aqui próximo a mim, dentro da minha cidade, para que eu possa evangelizar de acordo com esse contexto do que está acontecendo dentro da cidade pequena. E se você está inserido numa cidade grande, aí sim você vai poder, não que você também não possa, né, uma vez ou outra usar, mas é mais fácil você contextualizar, chamar mesmo a atenção para aquilo que está próximo de você. Vai falar para um jovem que está aí na cidade grande, você pode falar de metrô, você pode falar acerca dos grandes shoppings, dos grandes edifícios, mas não tem como eu trazer essa realidade aqui para a cidade pequena, uma vez que aqui na minha cidade não tem metrô, não tem shopping, não tem grandes edifícios como nas grandes cidades, nos grandes centros. Então nós devemos de usar, né, esses conhecimentos e criar a partir disso. Então hoje a palavra do Senhor, ela vem aí chamar também a nossa atenção. Você comece, né, a criar e contextualizar, sendo fiel à palavra do Senhor sempre, claro, mas de acordo com o meio e o contexto que você for pregar e evangelizar.
Mas um outro comentário que nós vamos fazer é sobre a importância de buscar o poder do Espírito Santo para cumprir a missão de evangelizar as cidades. Se nós não buscarmos, irmãos, como foi dito há pouco, o Espírito Santo do Senhor, de nada valerá. Nós sabemos que nós podemos dominar as práticas de contextualização, práticas pedagógicas de ensino do Evangelho, porém, se nós não estivermos nas dependências do Espírito Santo, sinto te dizer, mas não valerá de nada, porque é o único que salva, transforma, é o único que realmente ele pode fazer jus a tudo isso que nós estamos pregando. É ele quem salva, é ele quem justifica as palavras daquele que prega. Irmãos, e para finalizarmos esse estudo de hoje, espero que vocês aí tenham compreendido um pouco das características que nós, cristãos e evangelistas, devemos ter, que é fidelidade, aprender a contextualização e viver nas dependências do Espírito Santo. Nós temos aí um compromisso missional, do qual a lição ela nos disponibiliza. E diz assim: a cidade está nos planos de Deus. Muitas pessoas precisam ser salvas nos centros urbanos. Deus quer salvá-las. O papel da igreja é tornar acessível a mensagem bíblica da salvação. Isso se torna possível quando o contexto cultural é considerado na pregação e a palavra é compreendida pelos pecadores pela ação do Espírito Santo. Ao longo dessa semana, escolha alguém do seu convívio que não seja cristão. Tente entender seus hábitos, costumes e formas de pensar. A partir dessa compreensão, peça sabedoria a Deus para comunicar o Evangelho de modo que ele possa compreender. Observe como ela reage ao ouvir o Evangelho e de uma maneira clara, ore por sua salvação e espere em Deus os resultados. Irmãos, motivo de alegria, né, participar juntamente com os irmãos, saber que os irmãos estiveram aí juntamente conosco, assistindo, participando, curtindo, compartilhando. Espero que o Espírito Santo do Senhor complete a obra. Nós tentamos, né, de acordo com o que o Espírito Santo do Senhor ele nos instrui, trazer a vocês métodos que podem ser usados na hora de se pregar o Evangelho na cidade. Mas que nós não fiquemos aí somente presos a alguma coisa, aos métodos. Não, primeiro de tudo nós devemos orar, buscar a Deus, aprender da palavra, porque nós sabemos também que é Deus quem vai dar aí a sabedoria na hora que você mais precisar, na hora que você estiver fazendo a obra, Ele não vai te desamparar, muito menos Ele vai te deixar. Irmãos, há pouco nós vamos estar orando, então se vocês tiverem algum pedido de oração, se vocês quiserem fazer aí alguma participação, vá nos comentários. E daqui a pouco nós vamos estar orando. Se você quer que o Senhor te capacite para estar pregando o Evangelho aí onde você está, na sua cidade, ou aí na comunidade que você está inserido, ou muitas das vezes no seu bairro, hoje é dia de você pedir. Ele já te instruiu, deu sabedoria através da palavra do Senhor, deu exemplos práticos que temos na Bíblia, e hoje Ele pode te capacitar ainda mais. Então daqui a pouco nós vamos voltar com as orações. Espero os irmãos façam seus pedidos e nós iremos orar todos juntos.